de volta com o seu, com o meu, com o nosso, né? Mais saudável. Ó, fez o seu chazinho? Ele contribui sim para a retenção de líquido. Por favor, gente, pega a sua xícara e se junte a nós. Pega o telefone aí, 1938719620 e participe. Faça que nem aqui, ó, a Antônia Vogel de Lagoinha. Porque hoje nós estamos falando sobre retenção de líquido. Esse assunto te interessa, né? A mim também. Então hoje a gente está solucionando todas as questões, ajudando a você a prevenir. Não é bom demais? Esse é o nosso intuito sempre aqui no Mais Saudável, tá? Ó, especialistas, por favor. A Antônia de Lagoinha. Lagoinha é onde mesmo? Direção a Lagoinha? Ceará? Aonde é Lagoinha? Ceará. Um beijo. Gente, eu adoro o Norte e Nordeste ali, aquela região toda, calor, sol. É comigo, meu? Adoro. Então, vamos lá. Ela fala aqui, a Antônia, que é o seguinte. Costumo tomar diurético pelo menos uma vez por semana quando estou inchada. Quais as consequências disso a longo prazo? E aí, eu lembro que eu acho que logo no comecinho do programa, o doutor Seu falou alguma coisa em relação ao diurético, que é muito problemático, né? O uso indiscriminado de diurético, também laxante, o pessoal usa bastante, né? A longo prazo, ele pode fazer um desequilíbrio também de sais, eletrólitos, até mesmo algumas proteínas do nosso organismo. Se você faz uso indiscriminado de diurético, ali ela faz, pelo jeito, por conta própria, uma vez por semana, porque nenhum médico prescreve isso, ele faz a longo prazo com que o seu rim comece, de certa forma, a ter uma baixa resposta a alguns diuréticos. Então, se algum dia, mais para frente, ela for ter algum problema relacionado à hipertensão, precisar usar esse medicamento, ela não vai conseguir. Sem falar que esse edema há muito tempo, esse edema que ela tem, se ela não está sendo tratado, vai ter repercussões lá para frente também. Então, ela está tendo dois problemas. O primeiro, uma medicação errada que ela está fazendo. E segundo, um edema que ela tem, um inchaço que ela tem que ela não está tratando. Ela está com dois problemas, na verdade, não só o problema do diurético, né? Antônia, tem que cuidar, né? Não dá para se automedicar de jeito nenhum. Já foi do seu médico? Não foi o seu médico que prescreveu esse diurético, né? Como o doutor falou aqui. Hein? Me conta. Me liga para contar depois. Uma vez por semana você tomando diurético, larga disso, porque seu corpo vai acostumar também, né? Aquilo que a gente estava falando. Isso. O corpo acostuma, daqui a pouco ele não consegue mais filtrar, fazer as funções que ele tem que fazer por si só, né? Tem mais perguntinhas aqui e agora chegou a hora da gente usar o programa como consultório médico, todo seu. Participe sempre, 1938719620, tá bom? Gente, a Cláudia Regina Cardoso, aqui de Campinas. Cláudia, um beijo, viu, querida? Ela pergunta aqui, nossa, a pergunta da Cláudia é extensa, vamos lá. Ela quer saber o seguinte, se a pessoa que tem varizes, vasinhos nas pernas, se pode fazer drenagem. Primeira coisa, Caio, eu acho que você pode responder isso primeiro aqui. Pode fazer, só que a gente sempre pede orientação médica, porque se está a um ponto de levar alguma trombose ou não, isso eu preciso saber antes. Tá. Mas pode fazer sim. Sabe o que ela fala aqui? Ela fala o seguinte, ó. Ela tem um irmão que é cadeirante e a perna esquerda dele ficou muito inchada e avermelhada com um pouco de dores. E ela gostaria de saber se apareceu isso por conta de ser cadeirante. Tem alguma relação? Sim, porque ele fica muito tempo, né? Com a posição, com a perna para baixo, como o doutor falou. A postura também tem muito significado para a retenção de líquido. Tem, né? Tem. Tem um equilíbrio correto de quanto tempo você deve ficar sentada, quanto tempo você deve ficar em pé, enfim? Depende do como eu sou ficar sentado, né? Existem alguns erros posturais, por exemplo, antigamente você ficava, dá uma olhada em caixa de banco, principalmente, a pessoa fica sentada, mas já tem aquele apoiozinho de pé, que antigamente não tinha. Então, a gente recomenda, depende do paciente se ele tem muito inchaço ou não, muito edema ou não. A gente orienta a cada 2 horas, levantada, 5 minutinhos, mexer a perna, tentar Dá uma movimentar. esticadinha, uma alongadinha, né? Tem pergunta certeza. do nosso auditório virtual? Pode entrar na tela, por favor. Vamos ver. Ah lá, ela pergunta o seguinte. É a Marcela de Castro, de São Paulo. Beijo, São Paulo da Garoa, São Paulo, terra boa, que é a minha terra. É verdade que tomar suco verde, né? Eu acho que é verde. Acho que é verdade verde. que tomar suco verde todos os dias inibe o inchaço? Gente, eu adoro um suco verde. Eu acordo todo dia e tomo meu suco verde. Ajuda? Então, o suco verde ajuda, porque tem várias verduras que contribuem mesmo, não só como diurético, mas também para o funcionamento do intestino. Então, ela vai ter todos esses benefícios que vão contribuir para que ela não tenha
ou diminua pelo menos esse problema de inchaço. Eu né? acho que o suco verde, Mari, ele tem realmente essa função de desintoxicar, Com né? De certeza. deixar o organismo mais Sim, limpo. mais limpo. Mas também, eu já ouvi falar que a gente deve tomar uma temporada de suco verde, para um pouquinho. Toma uma temporada, para um pouquinho, correto? Tá correto, Tá, né? corretíssimo. Porque nós temos, né, a natureza, como nós mesmos já estávamos falando, ela tem uma série de alimentos e cada alimento tem um tipo de nutriente. Então, a gente não deve focar apenas no excesso daquele tipo de nutriente. No caso, o suco verde, muitas vezes ele tem a couve, né, tem algumas frutas, então a gente deve variar. Tem outros alimentos também que poderiam ter também essa mesma função. Não precisa ser só o suco verde. Perfeito. Tem mais pergunta aqui. Eita, o programa hoje tá bom demais. Esse assunto interessou, né? Ah, se interessa. Eu sei que interessa. É a Iris Mioto de Souza, Brasília, Distrito Federal. Ô, Distrito Federal, beijo, meu amor. Ela fala o seguinte, que ela é usuária das meias elásticas 3/4, tá? Aí ela precisa comprar uma outra e ela pede aqui qual é a marca melhor. Ela tem uma idade que é 72 anos, fui operada 2 vezes. Essa questão, sabe o que a gente vai fazer especialmente para você, Iris? Nós vamos colocar a resposta da melhor marca, se o doutor realmente souber qual é a melhor marca, né, doutor? Porque aí já é um outro departamento, é um departamento comercial, no nosso Instagram, tá bom? Então vai lá no nosso Instagram, @maissaudáveloficial, que o doutor vai responder isso para você, tá bom, minha querida? Um beijo, meu amor. E tem também a Maria Aparecida Soares Silva Pereira, de Valinho, São Paulo. Ela pergunta o seguinte: estou com uma dormência nos dedos dos 2 pés e quero saber se pode ser má circulação. Tem que ver qual que é o momento dessa dormência, tá? Se ela já acorda com uma dormência, pode ser postural, pode ser alguma coisa relacionada ao jeito que ela dorme, como que ela tá. Dormência nos pés, aí você vai pensar, você tem que se preocupar qual que é o momento mesmo. Se por acaso ela começa a andar e ela tem dor depois que ela anda, essa dor melhora quando ela para e tem um nome, esclauticação. Aí pode ser considerada má circulação, que todo mundo fala. Mas geralmente, grande maioria dos casos, essa má circulação não é por conta, essa dormência não é por conta de uma má circulação. É geralmente uma neuropatia, uma postura errada, falta um alongamento, falta uma atividade física regular para tentar melhorar isso. Dificilmente, na grande maioria dos pacientes que procuram a gente, não são relacionados à má circulação. Má circulação ela acontece de acordo com o decorrer da idade, por obstrução das artérias, e por conta disso você começa a ter outros sintomas além da dormência. Dormência é um sintoma de um conjunto de má circulação, não é o sintoma principal. Perfeito. Camila, eu acho que no seu consultório também você indica muito atividade física. Eu acho que a atividade física ajuda e muito, né, gente, na retenção de líquido. Não só na retenção, como a gente sempre fala, é saúde. Mas eu acho que quanto mais a pessoa se estimular, mais atividade fizer, menos retenção acontece. Tá correto? Tá correto. Corretíssimo. Tá? Sim. E o que você coloca como uma atividade física bacana para ajudar na retenção de líquido? Olha, são inúmeras. Tem o próprio Pilates, natação, né? Que Natação é muito é importante, impressionante, que né, mexe gente? o trabalho Natação corpo eu todo. acho que é um esporte. Hidroginástica. Então, É. assim, tem bastante esportes que mexem. A natação eu acho que é um esporte que faz bem para tudo e para todos, né? Agora, eu sou muito adepta para retenção, me corrija aqui, de exercícios aeróbicos mesmo, da corrida, do caminhar, eu acho que ajuda muito, né? Porque tem ali Depende de cada paciente, né? Tem paciente que ele tem vamos falar um exemplo, o senhor idoso um pouquinho com um peso acima do normal. Ele tem uma retenção, ele não consegue fazer uma caminhada, não consegue fazer aeróbico contra de dor articular, tudo isso. Aí você vai orientar uma atividade sem impacto, uma hidroginástica, uma natação, uma coisa nesse sentido. Sim. Se é uma pessoa que aguenta isso, aí você vai pensando para atividades específicas. É lógico. E também do que cada um gosta. Não dá para você orientar, não vai fazer ginástica e não gosta de ginástica. Não, Isso é a difícil, né? atividade física sempre tem que ser prazerosa. Tem mais pergunta aí? Pode colocar na tela. Vamos lá? Aqui, essa pergunta é da Viviane Freitas, de Brasília. Brasília bombando aqui no Mais Saudável, hein? Tô gostando de ver, Brasília. Ela pergunta o seguinte: por que fico tão inchada durante a TPM? Querida, estamos juntas também nessa, né? Eu acho que todas nós mulheres que passamos pela tensão pré-menstrual, vamos dar as mãos. Vem comigo, tô com você nessa. Por quê, doutor? O período pré-menstrual é um período hormonal, né? A mulher tem esses ciclos hormonais com alta de hormônios, de estrógeno e progesterona.
Uma vez que você está no período pré-menstrual, você um pouquinho antes já estava fazendo um pouco de retenção de líquido. A mulher vai ter um período de sangramento e o organismo, por resposta, ele começa a fazer um acúmulo de líquido, teoricamente de proteção por conta dessa perda. Então ele vai ter um acúmulo de líquido normal, próximo ao período menstrual, que seria a tensão pré-menstrual, o período pré-menstrual. Então ela vai ter um acúmulo de líquido não somente por causa do útero, mas esse acúmulo de líquido se distribui no corpo inteiro por conta de uma parte hormonal. Com vasodilatação também dos vasos do membro inferior, então ela vai acordar com um pouquinho da mão inchada, às vezes a aliança percebe que está um pouquinho mais apertada, ou até mesmo no fim do dia o sapato aperta um pouco mais que o normal, porque ela está retendo como uma resposta ao organismo. Pode-se tentar ajustar isso, às vezes, por uma forma diferente de anticoncepcional, por exemplo, você pode ajustar com um hormônio, né, mesmo um anticoncepcional que você pode estar usando, e em doses menores vai reter um pouco menos de líquido. Existem alguns anticoncepcionais que retêm menos líquido, mas isso tem que conversar de novo com o médico para ver qual que vai ser o certo. Né? Sempre. Nós estamos aqui para te auxiliar, mas ó, quem determina o seu tratamento é sempre o seu médico, tá bom? Gostou do nosso programa? Foi bom demais, né? Pelo jeito sim, né? Porque muita gente participou, tanto virtualmente como aqui pelo nosso telefone, e eu adoro que você participe, porque tem o nosso sorteio na quinta-feira, né? Você vai levar para casa essa joia especial da Divina Proteção, em couro, com prata, a oração de Maria, e eu quero agradecer demais a participação de todos vocês. Mari, muito obrigada. Assim, a tua explicação do sal e da água foi maravilhosa. Realmente, gente, coloca em mente, tá? O que a natureza te oferece, coloca para sua vida. O que não, tira. Certo, Mari? Certíssimo. Perfeito. Muito obrigada. Volte sempre, a casa é sua, tá bom? Obrigada. Camila, também, drenagem linfática é essencial. Muito importante. É, né? Sempre tentar fazer. Muito obrigada pela sua presença, volte sempre também. Doutor, a sua consideração final como vascular, por favor, para evitar a retenção de líquido. Então, atividade física é uma das principais, né? Tenta manter uma atividade física mais regular, isso vai te ajudar muito. Alimentação indiscutível também é muito importante. E se você estiver tendo algum edema súbito, teve uma dor, alguma coisa, procura o médico e tentar investigar melhor isso para tentar te ajudar. Né? Perfeito, muito obrigada. Você em casa, obrigada pela sua companhia sempre. O programa fica muito mais gostoso quando você participa. Então amanhã a gente tem sim um encontro marcado a 1h da tarde. Sabe qual vai ser o nosso tema? Nós vamos falar sobre sonhos, perspectivas. Não é bom demais sonhar? Melhor ainda é realizar. Então vai lá no Instagram, mande sua pergunta, participe com a gente. E agora na cola vem a Tati Camargo com o Mulher.com. Um grande beijo, até amanhã, que Deus te proteja e o manto de Nossa Senhora te honre sempre, tá bom? Fique em paz, fique com Deus.